cara, você não precisa estar no Instagram para conseguir pacientes hoje. Mas como essa é uma ferramenta rápida, barata e muito acessível, faz muito sentido você ter isso dentro das ferramentas que você consegue para captação de pacientes. O grande problema é que as pessoas chegam no Instagram sem saber usar a ferramenta e sem saber usar a plataforma, e isso faz com que você tenha a sensação de que você se esforça, você gasta um tempo da tua rotina, você enfrenta a tua vergonha, e como recompensa você tem basicamente nenhuma interação, você abre uma caixinha e ninguém responde, e você também não consegue fazer nenhuma venda com todo esse esforço. Então, todo mundo entende que é uma ferramenta legal, mas por não saber usar, a gente se depara com muita frustração de um esforço que não tem retorno. Quando eu falo para alguém que ela tem que começar a usar o Instagram, principalmente os stories, para vender, a imagem que vem na cabeça da pessoa é uma blogueira super desenrolada ali, e a principal objeção dessa pessoa, normalmente o mentorado ali do Nutri no Front, é que, cara, eu até poderia postar, mas a minha rotina é muito sem graça. Eu só trabalho, estudo, durmo e treino, eu não sei o que postar, eu não tenho nada de interessante, e isso não podia estar mais errado. É uma maneira errada de se pensar, justamente porque você não precisa ser um patrocinado do Red Bull que vai pular por cima de um helicóptero com uma moto para conseguir ter uma rotina de stories legal que funcione para fazer venda e que não seja um fardo gigante na tua rotina. Obviamente que algumas pessoas têm uma facilidade um pouco maior com a produção de stories, então são pessoas mais comunicativas, mais extrovertidas e que já fazem isso há algum tempo e por isso tem mais familiaridade com a câmera ali, consegue falar de maneira mais natural. Se você é uma dessas pessoas, cara, blogueira mesmo, se você é uma pessoa que gosta de compartilhar nos stories a sua vida, a sua família, os personagens, todo esse tipo de coisa, provavelmente essa aula não é para você. Você pode ter algum valor aqui ainda, mas não é para você que eu tô falando. Eu tô falando para aquela pessoa que, se pudesse, cara, nem tinha o Instagram instalado no celular, mas entende que isso é uma coisa da profissão, então ela quer estar nos stories para conseguir fazer venda. E para que a gente consiga fazer isso de uma maneira fácil, você precisa de 3 coisas na sua rotina de stories, e é isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Então, primeiro ponto, você precisa aparecer. Toda vez que alguém clicar no seu perfil, tem que ter um círculo colorido ali no Instagram para ela assistir alguma coisa, tem que ter volume de conteúdo para ela assistir várias vezes por dia. Como tudo que a gente faz para sempre é difícil, então assim, é fácil você fazer uma coisa pontual. Eu falar, cara, sua carreira depende de você entrar aqui hoje, dar um gás e gravar 10 reels e pronto. É muito mais fácil fazer isso, esse esforço pontual, do que ter um esforço que é para sempre. Cara, todos os dias da minha vida, pelos próximos muitos anos, eu preciso produzir 5, 6 stories. Isso é muito mais difícil. Então a gente tem que fazer com que essa rotina básica, que é colocar volume ali e ter coisas para serem assistidas, que ela seja o mais simples possível. Assim, cara, não é algo que você vai produzir conteúdo. Tem que ser alguma coisa que você gaste meio neurônio para fazer. E aí a gente basicamente vai documentar as coisas que você já faz todos os dias e jogar isso para os stories. Então não é que eu vou me arrumar e vou fazer uma cena e vou produzir alguma coisa para o meu story. Cara, eu já todos os dias acordo cedo e tomo meu café da manhã na sacada da minha casa, ou todos os dias eu vou pro treino, todos os dias eu faço meu cross-treino, todo dia eu brinco com meus cachorros, todo dia, por exemplo, eu sento à noite ali para organizar na agenda o meu próximo dia. Então, são coisas que eu já faço no meu dia a dia e eu só vou documentar isso, seja com uma foto, com um vídeo, com alguma coisa assim, tá? A gente vai escolher de 5 a 7 coisas que você faz no seu dia para você documentar e para começar a aparecer nos stories. E a gente tem um lado bom e um lado ruim. Qual que é o lado ruim de fazer isso? É porque você vai começar a ter uma comunicação muito repetida. Então, cara, todos os dias eu vou postar a mesma coisa? Isso pode parecer ruim, mas isso é, se você souber aproveitar, claro, uma oportunidade de ouro para você. Porque sempre quando a gente tem uma comunicação repetida, a gente tem a possibilidade de criar cultura, de criar uma comunidade. Então, por exemplo, todo dia quando eu vou pro meu treino, eu posto uma frasezinha assim: mais um dia pagando para apanhar. O que acontece quando eu posto isso um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas? As pessoas começam a entender que isso faz parte dos elementos da minha comunicação. Então, quando alguém for treinar luta, ela vai postar a mesma coisa. Quando alguém vê um Reels, ela vai me mandar, ela vai me marcar em alguma outra coisa, vai virar uma piada interna. E eu comecei a construir cultura porque eu tenho agora a possibilidade de ter essa comunicação repetida, de bater na mesma tecla várias vezes. E isso vai te ajudar muito a criar uma comunidade forte, que é importantíssimo para que a gente consiga vender. Então,
além de só escolher 5 a 7 coisas no seu dia para você postar e para você documentar, você vai começar a colocar um pouquinho da sua personalidade, ali, um pouquinho de tempero nesse conteúdo, que é o que vai te diferenciar de outros perfis e de outros nutricionistas. Então isso pode acontecer com uma frase de efeito, isso pode acontecer usando humor, isso pode acontecer usando sarcasmo, usando um inimigo em comum, por exemplo. E quando eu falo inimigo em comum, não é que você precisa, cara, escolher uma pessoa, um perfil ali que você vai colocar o arroba dele e vai xingar ele nos seus stories. Não é isso. Mas você tem que compartilhar com o seu público algumas coisas que você não gosta. Vou dar um exemplo. Aqui no Front, a gente brinca bastante com aquele estereótipo, aquela fantasia de Nutri High Ticket. Então, se eu vou nos stories do Front agora e coloco ali o Nutri sapatinho sem meia, o Nutri cabelinho para trás, a galera já sabe do que eu tô falando e a minha comunidade gosta e engaja pra caramba, porque é uma piada interna. A gente já criou essa cultura porque a gente teve a comunicação repetida e agora a gente pode aproveitar isso dentro da nossa comunidade. Isso também reforça a minha comunicação. Quando eu tô mostrando pra minha audiência que eu, de certa maneira, sou contra esse Nutri fantasiado de high ticket ali, eu também falo para ela que eu sou de outra maneira e ela consegue entender várias outras coisas que eu acredito só por essa frasezinha de brincadeira. Então, quando você for escolher agora as suas 5 ou 7 coisas que você vai postar, entende o que você defende, como você quer colocar isso para o seu público. Então, cara, você entende que o certo é acordar cedo e dormir cedo? Dá para você ter uma frasezinha de efeito sobre isso, alguma coisa que você brinca ou traz humor. Você é o Nutri que acha que, cara, não importa que você está cansado, você tem que treinar mesmo assim, ou você é o Nutri que fala, cara, se você está cansado hoje, seja um pouquinho mais compreensivo com você, vai para uma coisa mais confortável. Nenhum dos dois caminhos está errado. E essa é uma oportunidade de você manifestar ali mais uma vez o que você acredita e colocar isso na sua comunicação. Então, quando a gente escolhe essas 5 a 7 coisas, a gente vai ter uma produção de conteúdo muito fácil, porque não é coisa para te dar trabalho, é coisa para ser rápida, e a gente vai tendo a possibilidade de começar a criar uma comunidade. Fazendo isso, você mata a nossa primeira tarefa aqui, a nossa primeira etapa, que é começar a aparecer para as pessoas. Então, beleza, meu público já está ali, já está me assistindo, todos os dias eles clicam no meu perfil para ver se eu postei alguma coisa nova ali, mas eles ainda precisam me enxergar como uma pessoa que é capaz, que tem resultados, que está atendendo bastante gente. Basicamente, eles precisam me dar autoridade, eles precisam me ver como uma pessoa muito boa. E aí tem algumas maneiras de eu fazer isso também agora na nossa segunda etapa, que é ganhar autoridade. A primeira maneira e a mais importante para você conseguir construir essa autoridade é com prova social. Isso é invariável através de todas as áreas do marketing, tá? Que é mostrar para as pessoas que os meus pacientes eles têm resultados. Isso aqui eu sei que no começo de carreira é um pouquinho mais difícil, a gente já fala disso, mas conforme você vai tendo mais paciente, cara, todos os dias tem que ter um feedback, tem que ter um resultado, tem que ter alguma coisa dos seus pacientes nos seus stories. Então, por exemplo, cara, um paciente me mandou uma mensagem ali falando que teve um resultado muito bom e que isso se deve ao meu acompanhamento que é muito próximo e que eu respondo essas pessoas muito rápido. Cara, eu vou tirar um print e isso vai para os meus stories. Lucão, não quero compartilhar o nome do meu paciente, acho isso ruim. Beleza, cara, apaga ali o nome dele e coloca só a mensagem. Se você acha que precisa também, você pode, antes de postar, pedir uma permissão para o seu paciente. Ele não costuma ser um problema, tá? A galera não costuma ficar brava ou chateada por causa disso. Pelo contrário, a galera costuma gostar bastante de receber esse lugar mais de prestígio ali, entre aspas. Se você está num grupo ali de pessoas que ainda não tem tantos pacientes assim, então, cara, não tenho 50, 60 pacientes para ter depoimento toda hora. Tenho 10. Como que eu faço para desses 10 eu conseguir depoimentos legais? Tem uma mensagem que eu gosto sempre de mandar, que é uma mensagem assim, quando a pessoa já está com você há 1 mês e meio, 2 meses, então ela ainda está naquele começo que ela está empolgada, mas ela já está com você tempo suficiente para ter algum resultado legal. E aí você manda uma mensagem para ela fora da sua rotina de feedbacks, daquelas mensagens padronizadas e tabeladas ali, mas uma mensagem sendo muito sincero e aberto com ela. Assim, fala fulano, beleza? Cara, a gente já está junto há 2 meses, você chegou para mim com a demanda A, B e C, essa e essa aqui a gente já conseguiu resolver, essa outra a gente ainda está buscando aqui porque XYZ, mas eu queria uma percepção muito sincera sua de como está sendo o nosso acompanhamento até agora. Então, as coisas que você está gostando e também se tem alguma coisa que você não está gostando, cara, para mim é muito importante ter essa informação para que eu consiga melhorar o meu serviço aqui sempre. Me fala mais ou menos como está sendo essa experiência para ti. Então, quando a gente fala isso e dá inclusive essa abertura para a pessoa falar de alguma coisa que ela não gostou,
normalmente é quando a pessoa, em vez de dar uma avaliaçãozinha no Google de uma estrelinha ali, por exemplo, ela vai escrever realmente um textão, ela vai parar o que ela está fazendo para te dar um pouquinho de atenção. E isso, obviamente, depois vai virar depoimento para o seu Instagram. Então essa mensagem te ajuda a cavar um depoimentozinho ali. Se mesmo com isso você ainda não tem tanto depoimento, a gente pode ir para o nosso segundo tipo de conteúdo que vai gerar autoridade, que é o conteúdo de relato. Então, em vez de uma paciente te mandar uma mensagem falando que ela teve um resultado legal e você postar isso, você vai contar isso sozinho para a sua audiência, que é aquele story no sentido de: fala galera, cara, acabou de sair um paciente aqui do meu consultório, olha que legal, ele teve um resultado assim, assim, assado, ele passou por isso, isso, isso. Então você traz essa comunicação que seria o feedback como um relato. Tenho certeza que se você segue mais do que um Nutri, você já deve ter visto em algum momento aquele story onde o Nutri vira a câmera do celular ali para frente, né, para a tela do computador, e mostra ali no AmpliNutri ou algum outro software o gráfico da barrinha de gordura corporal caindo, da massa muscular subindo, e conta uma história a partir disso. Isso é relato. Então ele está trazendo alguma situação da clínica, do consultório, da prática, que tem quase o mesmo valor de um depoimento ali, só que de uma maneira que ele mesmo conta essa história. E uma coisa importantíssima é, sempre quando a gente for para esse tipo de conteúdo, tanto de depoimento quanto de relato, a gente precisa focar no processo, no contexto e não só no resultado. Imagina que você conta um relato ou posta um depoimento ali de uma paciente que ela perdeu 20 quilos e conseguiu correr uma maratona que ela estava querendo ali, que ela sempre sonhou. Se eu só posto o resultado, o seu seguidor ele vai pensar assim: pô, legal, mérito do Nutri, mérito do paciente, com certeza, mas ele só deve ter conseguido isso porque, pô, ele tem uma vida muito fácil, porque ele tem tempo para treinar, porque ele tem grana para comprar marmita pronta, qualquer que seja essa facilidade que o seu seguidor vai imaginar que essa pessoa tem para conseguir ter tido esse resultado tão fora da curva. É muito importante que você contextualize isso para ele. Então, em vez de você só postar, cara, esse aqui foi o resultado do meu paciente, mostra como que ele conseguiu. Então, basicamente, a sua comunicação nos stories seria: cara, olha que legal, essa paciente aqui, mesmo com a dificuldade tal e tal e tal e tal, a gente conseguiu fazer algumas coisas aqui que aí sim ela teve esse resultado massa. Então, é um resumo bem resumidinho mesmo da jornada do herói ali, mas assim, tem essa pessoa, ela passou por certas dificuldades, ela superou e agora ela é uma pessoa transformada. Então a gente sempre contextualiza esse por trás das câmeras ali desse resultado tão bom do meu paciente. E uma segunda observação sobre esse tipo de conteúdo, seja de depoimento ou seja de relato, sempre vai alterando um pouquinho a temática daquela sequência de stories que você está fazendo. Então imagina que você tem, por exemplo, uma paciente que tem lipedema. Nessa semana você vai fazer uma sequência de stories que tem a ver com emagrecimento. Na semana que vem você vai fazer uma sequência de stories que tem a ver com ganho de performance. E daqui a 2 semanas você vai fazer uma sequência que fala de uma paciente sua que tinha lipedema e depois do acompanhamento ela melhorou muito. A sua seguidora que tem lipedema e está assistindo, ela não vai falar com você agora, ela não vai falar com você na semana que vem, mas daqui a 2 semanas ela vai te chamar porque você conseguiu impactar ela com aquela temática. Então a gente pega o nosso público e fala: cara, beleza, dentro do meu público, quais são as dores, quais são os pontos de importância aqui? Ah, são esses 10. Então eu vou variar entre esses 10 durante as semanas ou durante as minhas sequências aqui, para que eu consiga impactar todo mundo ali dentro daquele público. O próximo tipo de conteúdo que me ajuda muito a criar autoridade é o conteúdo de bastidores. E antes de você achar que eu estou falando de você virar blogueiro e compartilhar a tua vida inteira, não é isso, tá? O que é conteúdo de bastidores? A maioria dos Nutris faz parte do nicho que atende. Então, por exemplo, cara, eu sou um homem jovem que tem uma vida muito ativa e pratica esportes. E eu atendo, na sua maioria, homens jovens que praticam esportes e são ativos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as dificuldades que eu passo no meu dia a dia, né, no meu cotidiano ali, são muito parecidas com as dificuldades e com os obstáculos que os meus seguidores também passam, só que como eu sou um nutricionista capacitado e treinado ali, eu sei resolver e eles não. Então sempre que eu tenho algum desses obstáculozinhos assim no meu dia a dia, é uma oportunidade de criar um conteúdo de maneira muito fácil. Imagina, por exemplo, que você acordou atrasado hoje e aí você trocou o seu pré-treino, que era banana com aveia, por uma tapioca com doce de leite, por exemplo, porque absorve mais rápido e tal. Você poderia ensinar esse conteúdo no formato de uma aula. Então você poderia pegar seu celular e falar assim: galera, hoje eu vou falar sobre pré-treino, você tem que prestar atenção nas fibras e tal e tal e tal, que é um conteúdo chato pra gente fazer
e também é um conteúdo menos palatável, né? Menos fácil de consumir para minha audiência, ou eu posso aproveitar isso que me aconteceu hoje, pegar meu celular, virar a câmera para trás, apontar para minha tapioca e falar: galera, é o seguinte, eu acordei atrasado hoje, então troquei meu pré-treino por isso aqui, porque vai absorver mais rápido e tal. Então você passou o mesmo conteúdo, você passou o mesmo ensinamento, mas de uma maneira muito mais fácil para você e muito mais palatável para o seu seguidor. Então é um tipo de conteúdo que também vai ajudando a construir essa sua autoridade. A pessoa vai ver, cara, pô, toda dificuldade que eu tenho no meu dia, o cara sabe me dar uma dica que eu resolvo isso. Então, pô, ele deve ser muito capaz. Se ele consegue fazer isso por mim só pelo Instagram, imagina o que ele não consegue fazer com eu pagando realmente um acompanhamento ali. E o último conteúdo que vai ajudar a gente bastante a ganhar autoridade é o conteúdo de documentar o nosso processo de desenvolvimento, ou de trabalho, ou de dedicação. Então imagina, cara, eu estou estudando nutrição aqui, estou lendo um livro, vou fazer um time-lapse, ou eu vou compartilhar com a galera algum insight legal que eu tive ali. Estou respondendo meus pacientes aqui no suporte, vou fazer a mesma coisa, vou comentar sobre a evolução de um paciente, ou vou fazer um time-lapse que mostre ali durante 40 minutos, só tirando dúvida dos meus pacientes, para mostrar que eu realmente sou muito dedicado para aquilo ali que eu estou fazendo. Ou, cara, atendi 4 pacientes hoje. No final da consulta, tira uma fotinha ali com eles, seja presencial, seja no atendimento online. E isso vai ganhando uma carinha de cultura ali, de que, cara, daqui a um tempinho, quando você atender um paciente e você esquecer de chamar ele para tirar foto no final do atendimento, ele mesmo vai lembrar, vai falar: pô, Nutri, não vai tirar a nossa foto hoje? É importante ter isso em mais volume na sua comunicação. Então, cara, todo dia que você entrar no store de uma NutriX, vai ter ela respondendo os pacientes e vai ter 4 pacientes ali, né, que ela fez consulta nesse dia. Quem te conhece agora vai falar: pô, não sei se essa Nutri é boa, não sei se ela é capaz, né, não tenho essa certeza, não conheço ela ainda, mas, pô, todo mundo fala bem dela. Ela atende um monte de gente. Ela mostra que ela trabalha pra caramba e que ela é dedicada. Pô, ela deve ser boa. Então você vai dando alguns passinhos ali para construir confiança, para ganhar autoridade para aquela pessoa nova que acabou de chegar no seu Instagram. E agora chegamos no terceiro ponto, na terceira etapa aqui, tá? Que é a mais importante, óbvio. Ela é a mais importante, ela é a mais fácil, ela é a que mais dá resultado e mais faz você vender, e é a que menos vocês fazem, que é vender. A terceira etapa é vender. Então você aparece para as pessoas, você ganha autoridade e você vende. Por que é importante essa última etapa? Cara, você precisa entender que todo mundo gostaria de um nutricionista acompanhando a alimentação dele. Então, assim, todo mundo gostaria de ter um Nutri. Mas a pessoa 1 está esperando o cartão virar, a pessoa 2 está esperando a vida ficar mais fácil, a pessoa 3 está esperando se formar na faculdade, a pessoa 4 está com preguiça. Então, assim, todo mundo tem alguma objeçãozinha. Então, você tem que ter esses momentos onde você dá um empurrãozinho para a pessoa e fala: cara, é agora. Se você quiser, é agora. E isso faz com que você aproveite muito melhor o seu público. Se você tem os seus 1.000, 1.500 seguidores, cara, eu te garanto com toda a certeza do mundo que tem 3 ou 4 pessoas ali que seriam os seus pacientes se recebessem a oferta certa ou fossem impactados com a sequência de story correta. Então a gente não pode deixar essa galera ali no limbo. A gente sempre tem que ter uma sequência de story para raspar o tacho do seu Instagram, raspar o tacho do seu público. Com que frequência? Cara, 1 vez por semana, mas o mais legal mesmo é 2 vezes por semana. Mas como eu sei que vocês não vão fazer 2 vezes por semana, vamos deixar combinado 1 vez. Então imagina que você compartilhou ali o depoimento daquela paciente que a gente falou no começo, que ela perdeu 10 quilos e conseguiu correr a maratona que ela sempre quis. Se eu vou ali, coloco esse resultado, conto que ela tinha uma rotina super difícil, ela tinha filho pequeno, ela trabalhava e mesmo assim ela conseguiu. E a pessoa que está te assistindo, que também está nessa situação, ela está assistindo, ela está emocionada, ela está quase saindo uma lágrima aqui de tão emocionada que ela está. E aí você acaba a sua sequência de story, não fala mais nada, a pessoa dá 3 cliques ali e ela está no story da Virgínia vendo outra coisa já. Então você gerou todo um hype, todo um estado que deixou a pessoa extremamente receptiva a uma oferta e desperdiçou isso porque você não falou mais nada. Então eu tenho que ter um story que vai ter o que a gente chama de CTA, uma chamada para ação, Call to Action, que é basicamente a gente colocar algum próximo passo para a pessoa, que a maioria de vocês já estão pensando: cara, ele está falando de colocar o link do WhatsApp ali, e sempre quando eu faço isso minhas visualizações despencam, eu tinha 300 antes, eu vou para 4 depois desse link. Isso realmente pode acontecer, tá? Mas assim, não descarto que você possa colocar o link do WhatsApp ali. Ele funciona porque leva a pessoa direto para você e vai filtrar os mais interessados. Então isso funciona principalmente para quem tem muito seguidor. Cara, eu tenho 50 mil seguidores,
e chega muita gente, eu não consigo dar conta. Então é melhor que seja um link para o WhatsApp, porque você filtra só os mais interessados, só os que querem mais mesmo. E vão chegar menos pessoas no seu WhatsApp para conversar com você. Lucão, não cheguei nos 50 mil ainda. Estou ali nos meus 500 seguidores, 1.000, 1.500, sei lá. Preciso do máximo de pessoas interagindo comigo e dando a permissão para eu conduzir esse processo de venda. Cara, então tem maneiras, uma barreira de entrada menor para a pessoa fazer isso. Então, por exemplo, colocou a sequência de stories ali. Se você passa por isso, vota nessa enquete aqui. Se você queria resolver isso também, manda um foguinho. Se você quer que eu explique o meu acompanhamento, reaja a esse story aqui. Então tem outras maneiras, outras ações que eu posso pedir para a pessoa fazer, mais fáceis do que ir para o meu WhatsApp, que derrubam menos as minhas visualizações, que me permitem conduzir um processo de venda com essa pessoa. Assim que essa pessoa faz isso, assim que ela me dá essa permissão, assim que ela vira o meu lead, eu vou no direct dela ou no WhatsApp dela, né? Depende de como aconteceu essa comunicação ali, e vou conduzir um processo de venda pelo nosso roteiro de venda que eu não vou abordar aqui hoje, mas basicamente a gente começa perguntando qual o objetivo da pessoa, o que ela gostaria de mudar, para depois conduzir as próximas fases ali de qualquer processo de venda. E aí, como eu já falei um pouquinho antes ali, é sempre interessante que a gente vá mudando o foco, o direcionamento dessas sequências de venda. Então, agora eu vou falar de estufamento, por exemplo, na próxima eu vou falar de autoestima, na próxima eu vou falar de emagrecimento, depois eu vou falar de lipedema, depois eu vou falar da coisa X, para a gente, dentro do nosso público, impactar pessoas diferentes e conseguir abranger aquela população toda. E se você está aqui até o final, você é um dos guerreiros que ficou durante, sei lá, meia hora desse vídeo, não sei quanto tempo vai dar, não editei ainda, obviamente. Você é um dos guerreiros desse vídeo e eu quero propor um combinado contigo, quero pegar um compromisso teu aqui. Mesmo que você tenha achado que isso que eu falei aqui não funciona, que ter uma rotina de stories assim não funciona, cara, nas próximas 4 semanas, no próximo mês, coloca isso em prática, mesmo achando que não funciona, mas faz assim, tudo certinho do jeito que eu falei aqui. E depois você volta nesse vídeo, deixa aqui no comentário se deu certo, se não deu, se fez alguma diferença, se não fez. Eu te garanto com 100% de certeza, com base nos mais de 500 mentorados que a gente tem, que isso vai funcionar para você com certeza. Então, recapitulando aqui, primeira coisa que eu tenho que fazer, postar de 5 a 7 stories de coisas que eu já faço na minha rotina, que não me dá trabalho, e eu vou aproveitar essa comunicação repetida para criar cultura e para fortalecer a minha comunidade. Depois, eu vou postar conteúdos que me gerem autoridade. Eu estou falando aqui de depoimentos, de relato, de conteúdo de bastidores e documentar o meu trabalho e a minha evolução e a minha dedicação. E depois, uma vez por semana, eu vou fazer uma sequência mais voltada para venda com um CTA no final, que pode ser o seu link de WhatsApp se você tiver mais seguidores, mas também pode ser barreiras menores, como reage aqui, manda um foguinho, vota nessa enquete, que vão te dar mais volume. Você vai entrar em contato com essas pessoas e aí sim conduzir um processo de venda. Coloque isso em prática e daqui uma semana a gente conversa. Lucão, gostei muito do que você falou, mas eu, queria uma ajuda ainda para construir junto comigo toda a minha estratégia de comunicação e a minha rotina de stories de pessoas mais capacitadas, que tivessem mais experiência com isso. Faz o seguinte, vai no linkzinho aqui embaixo, clica no Nutri no Front e vem ser nosso mentorado.